O número de pessoas procurando atendimento médico por causa de ansiedade aumentou muito em 2024 no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Isso mostra que há um aumento significativo no sofrimento emocional das pessoas. Muitos jovens, adolescentes falam sobre dificuldade para se concentrar na escola e em atividades profissionais devido à ansiedade. A ansiedade tem um impacto negativo no desempenho acadêmico, no plano de carreira. A ansiedade também tem levado as pessoas a ficarem isoladas, a dificuldade de manter relações saudáveis é um problema grave nesse sentido, seja com amigos, com familiares. A ansiedade traz para muitos transtornos físicos, insônia, dor de cabeça, problemas digestivos, aumento do risco de doenças cardíacas. Houve também, em tempos recentes, um aumento muito grande no número de internação de pessoas com lesão auto-infligida. Sabe o que é isso, né? Lesão auto-infligida, jovens e adultos que se machucam e se ferem porque estão ansiosas, estão lidando com a ansiedade. A preocupação é um fato. Nós nos preocupamos e ficamos ansiosos com o quê? Com os nossos familiares, com amigos, com a nossa saúde, com a segurança, com o emprego, com a igreja. E o mundo está cheio de preocupações. E não bastasse as preocupações que a gente tem normalmente, sabe o que a sociedade faz através da mídia? Parece que há uma trama para empurrar mais preocupação na gente, porque a preocupação é que mexe com as pessoas e chama a atenção das pessoas. O que as mídias propagam? Fobias, só para a gente ficar com medo e ansioso. Olha a recessão, olha a violência, olha o terrorismo, olha o ciclone. E isso é que mantém as pessoas ligadas, conectadas e ansiosas. Isso é um mal e um problema muito sério, mas o Senhor Jesus Cristo oferece libertação para nós. Ele oferece um caminho de liberdade dessas amarras da ansiedade. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 31 a 34. Mateus 6, verso 31 a 34, por favor. Nós vamos falar sobre estratégias para vencer a ansiedade. Mateus 6, 31 a 34. A palavra de Deus diz assim, acompanha na sua Bíblia. E depois nós vamos explorar versículo por versículo. 6,31, o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus Cristo apresenta aqui, nós podemos organizar 3 estratégias para a gente vencer a ansiedade, a preocupação excessiva. E a primeira estratégia que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta é a estratégia da filiação. Como você percebeu aí no versículo 31, Jesus Cristo vai dizer o seguinte, acompanha na sua Bíblia, Jesus Cristo diz assim no verso 31, olha, não se preocupem dizendo com o que comeremos, o que beberemos, o vestiremos, ou com o exame que você teve que deu algo ruim para você, ou com uma dor que você está sentindo, ou com uma pressão na família, no emprego. Não se preocupe, por quê? Verso 32, quem se preocupa com essas coisas? Que tipo de gente tem essas preocupações? Os gentios. O que Jesus quer dizer com isso? Aqueles que não conhecem o Deus eterno como Pai, ficam se preocupando com todas essas coisas. A falta de uma firme confiança em Deus é uma afronta a Ele, e é uma atitude de pagão, de gentil, de não crente. Os incrédulos ficam preocupados, porque eles não conhecem a Deus. Se você conhece a Deus,
Uma razão para não ficar preocupado com eles é que, se você, como filho de Deus, Pai, fica preocupado como um descrente, isto significa que você está buscando as mesmas coisas que os descrentes. Você diz que é filho de Deus, mas o reino de Deus não é seu reino. O teu reino é como o reino de um incrédulo. E o incrédulo está preocupado com outras coisas e não com os valores de Deus. Em segundo lugar, ficar preocupado como um incrédulo é uma contradição do que eu verbalizo, do que eu falo a respeito de Deus. Eu digo que Deus é Pai, que Deus é bom, eu digo que Deus controla tudo, eu afirmo, eu canto isso, que Ele conhece todas as minhas necessidades, mas a minha atitude grita em alto e bom som que na verdade eu não confio nisso, eu sou como um incrédulo. Então vem aquela pressão na sua vida de um resultado de um exame que não é nada favorável. Vem aquele mês na sua vida que você não consegue nem pagar a conta de água. Vem aquele momento no emprego que você não é promovido, ou pior, você é demitido. Se você reage como um incrédulo, as mesmas reclamações, a mesma atitude, a mesma raiva, o mesmo desespero, se você precisa de calmantes, tranquilizantes artificiais comprados na farmácia, você está se equiparando a um descrente. E a tua confissão acerca de quem é Deus é apenas verbal. Então Jesus vem e diz assim: olha, a primeira estratégia para você vencer a ansiedade é você se apropriar da sua identidade. Qual é a sua identidade? Você é filho de um Pai Celestial. Você é pagão? Não. Você é um estrangeiro para Deus? Não. Você é um gentio, como os gentios que eram excluídos da comunidade de Deus? Não. Você é banido, abandonado, ignorado, desvalorizado por Deus? Não. Aproprie-se dessa realidade, você é filho amado, e é isso que vai trazer para você a vitória sobre a ansiedade e a preocupação paralisante. Pegando o gancho do que Jesus disse nos versículos anteriores, o Pai Celestial que se importa com um pardal, se importa com uma flor do campo, se importa muito mais com você. Quando a gente convive com escola pública, a gente vê de perto o grave problema da lacuna do cuidado materno e paterno. Via de regra, aqueles alunos problemáticos, chamados problemáticos, aqueles alunos que têm dificuldade em aprender, aqueles alunos que não cooperam com o andamento escolar, geralmente são aqueles que estão inseguros, que não têm motivação, e geralmente isso decorre de uma ausência, de uma certeza de que a mãe está ali para cuidar dele, de que o pai está ali para lhe dar a direção, para dar a correção, para dizer isso pode, isso não pode. Esses estudantes, eles são inseguros, eles são medrosos, e eles transformam essa insegurança e esse medo em mau comportamento, rebeldia, atritos. Pensa na realidade espiritual, mesma coisa. Quando nós nos desvinculamos da nossa vida com o Pai Celestial, não levamos isso a sério, não somos gratos por isso, nós incorremos no mesmo tipo de problema de insegurança, de medo, de rebeldia e de revolta. Mas entenda, você tem um Deus que não falha, um Deus cujo amor não falha, um Deus que tem um amor por você que é maior do que tudo neste universo. Esse Deus não é um Deus que você pode apontar e dizer: eu não tive pai. Pai Celestial você tem. Ele te ama, Ele entregou o que Ele tinha de mais valioso por você, Ele entregou o Filho dEle para morrer na cruz pelos seus pecados. Então aproprie-se dessa realidade, dessa identidade, você é filho do Pai Celestial, é isso que Jesus está dizendo. Uma pergunta importante para você hoje aqui é: tudo bem que você é evangélico, tudo bem que você está numa igreja, tudo bem que você é batista, ótimo, mas a pergunta é: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? A grande pergunta que nós temos que fazer quando lutamos com preocupação excessiva, com ansiedade,
que nos faz pecar, que nos faz reclamar, que nos faz brigar. A grande pergunta é: quem é o meu Deus? E Jesus diz: o Pai que está no céu é o seu Deus e sabe de tudo que você precisa. Primeira estratégia para você vencer a ansiedade: aproprie-se da sua identidade como filho do Pai Celestial. Vamos para a segunda? Segunda estratégia se chama prioridade. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e não as suas necessidades. Então Jesus vem e diz assim: olha, evite preocupações corrosivas, se livre de preocupações paralisantes, mesmo que seja com comida, bebida, roupas. Evite, mas coloque algo no lugar. Coloque o que no lugar? É o que ele diz no versículo de número 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. As três estratégias que Jesus está dando precisam ser usadas em conjunto. Você deve se apropriar da sua identidade como filho de Deus, mas você tem que dar esse segundo passo. Você precisa, para vencer a ansiedade, aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus acrescentou essa orientação para nós. Quando ele fala busquem, ele está usando um verbo que indica algo no presente que tem que ser constante, uma busca incessante. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, coloca como foco na sua vida o reino de Deus e não a comida. Coloca como foco na sua vida o reino de Deus, não o seu videogame. Coloca como foco na sua vida o reino de Deus, não uma namorada. Coloca como foco na sua vida o reino de Deus e não a sua saúde. Coloca como foco da sua vida a justiça desse reino, porque ele diz o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino? É o estilo de vida do reino. É quando você decide buscar aquilo que tem importância no reino de Deus. O que tem importância no reino de Deus? As normas, os princípios, as regras do reino de Deus, que nos levam a um estilo de vida totalmente diferente, em todas as áreas, incluindo a área da preocupação. O que Jesus falou no Sermão do Monte? O que ele já ensinou e falou sobre o reino de Deus? Bom, o reino de Deus é um reino de quem é pobre em espírito. O reino de Deus e a norma do reino de Deus significa ser alguém que eu choro pelo pecado. A norma do reino de Deus é que eu sou alguém que tem compaixão dos outros, que eu tenho fome e sede de justiça. Outra norma do reino de Deus é que eu me importo com os necessitados, que eu faço orações, inclusive a oração do Pai Nosso, que eu faço jejum, que eu luto contra o pecado, que eu procuro não odiar ninguém, ao contrário, amar, que eu evito a cobiça, a inveja. São normas de vida do reino. E quem se preocupa com as normas do reino não tem tempo para ficar preocupado. Olha só, olha que frase interessante. Quem se preocupa em obedecer não tem tempo para se preocupar. Eu vou repetir. Quem se preocupa em obedecer não tem tempo para se preocupar. É isso que Jesus está dizendo. Para de ficar pensando no que você vai beber, no que você vai comer, no que você vai vestir, no remédio que você vai ter que tomar, na cirurgia que vai ter que fazer, no emprego que você vai ter que procurar. Se preocupe em me obedecer. E você não vai ter tempo de ficar se estressando com essas coisas todas. Há um Pai Celestial que sabe de tudo que nós precisamos. Esse Pai Celestial deu a sua palavra que Ele seria generoso conosco. Então Ele vem e faz essa ordem junto com uma promessa. Coloca as coisas mais importantes em primeiro lugar. Que a prioridade da sua vida seja o reino de Jesus Cristo, a obediência a Jesus Cristo. Ter Jesus como Rei soberano. Levar uma vida justa na segunda-feira diante de Deus, fazendo o que é reto diante de Deus, porque só Ele é digno da nossa obediência, só Ele é Senhor, e você não vai ter espaço para se preocupar com outras coisas, porque você vai estar lendo a palavra, você vai estar orando, entendendo as Escrituras, você vai estar levando o Senhor a sério,
E aí a parte de Deus qual é? O Senhor Jesus Cristo disse: as outras coisas, todas essas coisas, lhes serão acrescentadas. Deus vai cumprir a parte dele. Ele vai suprir aquilo que você precisa, até mesmo comida, bebida e roupa. O que é que Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos diz? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A quem Paulo disse isso? A quem estava preocupado em ofertar para o sustento da obra de Deus. Em Filipenses 4, Paulo chama a igreja e diz: olha, obrigado pelas suas ofertas, vocês estão abençoando o reino de Deus, e pode ter certeza de uma coisa: enquanto vocês se preocupam em agradar a Deus, o Senhor vai suprir tudo aquilo que vocês necessitam. Conta-se a história de um casal que servia numa pequena igreja de gente muito pobre, e no Natal o marido, antes da refeição natalina, distribuiu cestas básicas que a igreja pequena e pobre deles havia arrecadado naquele Natal, e ele distribuiu aquelas cestas para vizinhos pobres. Fez aquele trabalho, aquele gesto simples, voltou para casa, se sentou com a esposa à mesa, os dois agradeceram ao Senhor pelo alimento que eles tinham naquela refeição de Natal. E essa história é verdadeira, e o alimento que eles tinham era uma lata de feijão. Não era nem um feijão fresquinho, não, era aquele feijão enlatado que eles tinham recebido, e eles iam comer uma lata de feijão. Alguns minutos se passaram, bateram a porta da casa dele e os convidaram para uma ceia de Natal. E eles foram cear com irmãos, uma ceia farta, deliciosa, cheia de coisas muito gostosas. E isso é submissão e provisão. Isso é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar e ver o Senhor suprindo na tua vida aquilo que você precisa. Esse é o verdadeiro tesouro. É quando você se esforça: Deus, qual a melhor maneira de eu te agradar? Deus, o que eu posso fazer para que o Senhor fique contente comigo? Deus, como eu posso fazer para te obedecer melhor? E aí eu vejo Deus provendo aquilo que eu preciso. E sabe o que Jesus está nos ensinando? Uma estratégia preciosíssima para vencer a preocupação e a ansiedade. Jesus está mostrando que o nosso pensamento, o nosso coração pode ser direcionado para o reino. E aí sabe o que vai acontecer com a preocupação, o estresse? Ai, mas e o peru de Natal? Ah, mas e o panetone? Ah, mas e a sobremesa? E o vinho espumante? Seu foco está nas coisas de Deus. Você não vai ficar preocupado com essas coisas, porque você está focado no Senhor. Então, a segunda estratégia para você poder vencer a ansiedade é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Você já observou algum produto que você comprou, que você tem, e lá tem um carimbozinho, alguma coisa assim, uma etiqueta escrita assim, Made in, e geralmente é China, né? Made in China, Made in Estados Unidos, Made in Taiwan, e por aí vai. A gente tem que levar um estilo de vida tão comprometido com o reino, que é como se tivesse na gente um carimbo, não dizendo assim, Made in China, Made in Morongaba, não. Made in Reino de Deus. Não escrito com letras, mas escrito com a nossa maneira de viver. Quero voltar com você lá para o século IV, ano 300 e pouco da história da igreja. Tinha um imperador romano chamado Juliano. Ele queria acabar com o cristianismo e ele fez isso através de perseguição, prisão e morte. Porque ele odiava o cristianismo, mas ele fracassou, e ele reconhece que ele fracassou em destruir o cristianismo por causa do modo de vida diferente dos cristãos. Os cristãos daquela época tinham esse carimbo, Made in Reino de Deus. E a história conta que ele disse para os homens que ele comandava o seguinte, o Juliano, o imperador, ele disse: temos que ter vergonha. Entre os cristãos não se encontra um único mendigo. Eles alimentam não só seu próprio povo, mas também o nosso.
enquanto o nosso povo não recebe nenhuma ajuda, entre nós mesmos. Sabe o que o Juliano está dizendo? Que os cristãos, sob a pressão da espada, continuaram dependendo de Deus, a ponto de continuarem ajudando os necessitados, até mesmo os necessitados inimigos, enquanto os inimigos não cuidavam nem deles mesmos e não puderam acabar com os cristãos. É isso que significa made in reino de Deus. Há uma espada atrás de mim para me matar. Qual a minha preocupação? Fugir da espada? Não. Honrar o meu Senhor. Quem vai me livrar da espada é o Senhor. E uma pessoa que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, ela não é destruída, ela não é vencida pela ansiedade e pela preocupação. Eu repito que quem está preocupado em obedecer, não tem tempo para se preocupar. Quem se preocupa em fazer a vontade de Deus, não tem tempo para ficar se estressando com outras coisas. Essa é a segunda estratégia de Jesus. E eu quero caminhar para a terceira e última, lembrando que as três são necessárias. Então, primeiro eu tenho que aprender a me portar como filho de Deus, desfrutar disso. Em segundo lugar, eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Qual é o meu foco? Obedecer. Se eu obedeço, eu não tenho tempo para me preocupar. Terceiro e último lugar, terceira estratégia de Jesus é a simplicidade. Em que sentido? De viver um dia de cada vez. 2025 está aí, vai ter prova do Enem. Alguns de vocês talvez estejam levando a sério fazer a prova do Enem daqui a 12 meses, vestibular, ou qualquer outra prova. Se você ficar cozinhando 1000 preocupações dia após dia em banho-maria, ai, a prova do Enem, ai, como é que eu vou fazer, ai, mas e se eu atrasar, e se eu não souber as respostas, e se isso, e se aquilo, o que vai acontecer com a sua prova do Enem? Vai dar errado, você vai mal, talvez você nem faça a prova, vai perder o dia da prova, você vai passar dia após dia se preocupando. Agora, se você esquecer a prova do Enem lá de outubro, novembro do ano que vem, pegar amanhã, segunda-feira, 9 de dezembro, e estudar 1 hora, e se preocupar só com isso. Bom, hoje é dia 9, segunda-feira, o que eu tenho que fazer hoje? Estudar isso aqui para a prova do Enem. Minha preocupação não é a prova do Enem, é o que eu tenho que estudar hoje. Vai dar certo. Você vai fazer uma boa prova do Enem. É isso que Jesus vai dizer no último versículo desse texto. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu fiquei sabendo disso também. Essa regra é a mesma para uma prova do Enem quanto para uma maratona. Uma maratona é uma corrida de 42 quilômetros. Se você ficar preocupado, como eu fico, eu me inscrevi numa maratona, eu peço oração pelos irmãos, para que Deus tenha misericórdia de mim. Vou correr 42 quilômetros em abril. Então, já vai orando aí, tá bom? Abril vai chegar. Se eu ficar pensando, como que vai ser essa maratona? Eu vou morrer no quilômetro 5. Mas se amanhã eu fizer o treino que eu tenho que fazer, de 1 horinha, a rodagenzinha ali de 10 quilômetros, fazer um exercício, coisa simples, amanhã, depois, dia após dia, em abril eu consigo correr a maratona. A gente tem coisa para se preocupar? A gente tem coisa para se preocupar. O segredo é restringir cada vez mais os problemas do hoje em hoje. O segredo é dar um passo de cada vez. Então, além de você dizer, Deus, obrigado porque o Senhor é meu Pai, eu sou teu filho. Deus, o meu foco é o teu reino, é a tua justiça, é te obedecer. Eu tenho que também pensar o seguinte, Deus, hoje o que o Senhor espera de mim, não amanhã, não o Enem, não a maratona, não isso e aquilo outro que só vai nos estressar. Os problemas que vão chegar amanhã, a graça divina vai chegar junto. Isso é importante, eu tenho que repetir.
Os problemas que você tem agendados para amanhã, junto com esses problemas, a bondade de Deus, a dose da graça de Deus vai ser dado para você junto. Você quer saber? Quer uma prova disso? Olha para trás, tudo que você já passou. Você não viu a graça de Deus acompanhando todas as suas dificuldades? Você acha que vai mudar daqui para frente? Olhando para o seu passado, adiantou você ficar se estressando com as coisas? Quem que resolveu as suas situações? Deus. Qual foi a razão de você ter passado por tudo que você passou na sua vida? A graça de Deus. Não foi sua preocupação, não foi sua ansiedade. Então daqui para frente é a mesma coisa. Você tem medo do futuro? Se preocupe em fazer algo no presente que te leve para esse futuro. Se preocupe com o dia de hoje e deixe que a graça de Deus supra tudo aquilo que você precisa. Gente, cada dia já tem tantas lutas suficientes, não é? Já tem tanta coisa, tanta responsabilidade e dever. Você ficar se preocupando não faz desaparecer esses problemas. Você ficar se estressando não resolve esses problemas. Eles, na verdade, rolam para o dia seguinte, para o outro, e aí a bola de neve do estresse se torna um rolo compressor na sua vida e na minha vida. Agora você está dizendo assim, talvez, tá, Daniel, então quer dizer que planejamento é coisa do diabo? Vamos chutar o balde, viver um dia de cada vez e não vamos ficar guardando dinheiro para amanhã, fazendo planos de viagem. Deixa para resolver em cima da hora. Aqui na igreja mesmo nós planejamos coisas para 1 mês, 3 meses, coisas para 1 ano, temos já compromissos para 2025 agendados. Isso é errado? Não. Na verdade é o contrário disso. Quando você tem uma coisa grande para algumas semanas, meses ou anos, você vai fazer um pouco todo dia e vai cumprir essas pequenas metas, bastando a cada dia o seu mal, bastando a cada dia a sua meta, bastando a cada dia o seu objetivo. Qual o desfecho disso? Sucesso e tranquilidade. Agora, negligenciar esse dia a dia, ficar obcecado com o futuro, só paralisa, só irrita e só leva ao fracasso. Hoje em dia, sabe o que os marqueteiros da mídia estão fazendo? Não é escancarado, claro, porque senão assusta. Mas eles estão comunicando para você o tempo todo no seu Instagram, no seu Facebook, no seu rádio, na sua TV. Você não percebe, mas eles estão dizendo o seguinte para você: olha, o que você tem não serve. E o que você não tem, isso sim é o que você precisa. Estão fazendo isso com você o tempo todo. O corpo que você tem não serve. O corpo que você não tem é o que você precisa. O carro que você tem não serve. O carro que você não tem é o que você precisa. O óculos, a esposa, o marido, a casa, as férias, tudo, o tempo todo. E quanto mais mídia você consome, mais isso é comunicado para você. O que você tem não serve. O que você não tem é o que você precisa. Até com a igreja isso é feito. A igreja que você tem não serve, viu? A igreja que você não vai é a igreja que você precisa. E aí tem aqueles crentes, né, nômades, que ficam indo de igreja em igreja. Tem como ter uma vida tranquila assim? Não tem. A ansiedade engole. Por quê? Porque a pessoa sempre está em busca de algo mais e não pensa no hoje e não consegue descansar no hoje. O que Jesus vem e amorosamente nos convida a fazer: viva um dia de cada vez. E se você está preocupado com esse dia, se você está inquieto com o que você tem hoje, se o que é realidade na sua vida hoje é um fardo, ele vem e diz em Filipenses capítulo 4, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo. E isso aqui nós ignoramos porque é extraordinariamente simples, mas é o que funciona. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração
e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O diabo sabe que isso é simples, e sabe qual a estratégia que ele usa? Bobagem. Se você tornar conhecido diante de Deus seus pedidos, você vai ficar em paz? Você vai acreditar nessa? Você fala, realmente é muito simples, né? Se eu orar pela minha preocupação vai passar? Bom, o que a Bíblia está dizendo é que vai. O problema é que nós não fazemos isso, porque não acreditamos. A gente confia mais no quê? Num Rivotril. A gente acha que férias vai curar mais a nossa ansiedade do que a oração. Terapia, conversar com um psicólogo. O Senhor vem e diz: viva cada dia o seu mal, tome as providências que você tem que tomar e faça com que Deus conheça os seus problemas. Torne conhecido diante de Deus com oração e súplica. De tão simples, nós então abdicamos esse remédio fantástico chamado oração. A oração nos leva à confiança na provisão de Deus em todas as situações, e então nós temos contentamento, descanso e paz. Eu espero que tenha ficado claro para você a estratégia de Jesus nesse texto, e aqui nós encerramos essa minissérie tratando da ansiedade, e na sequência dos nossos estudos vamos entrar no capítulo 7 de Mateus, mas aqui nós temos que ter um momento de resposta diante do nosso Deus. Nós aprendemos que a estratégia de Jesus então se resume a isso. Quem é o seu Deus? É o seu Pai Celestial. Você não é um pagão, você não é um desertado, você não é um abandonado, você é filho de um Pai que te ama. Esse Pai que está no céu, Ele é um Pai tão poderoso que cada flor é tão bonita quanto Ele quis que fosse. Cada pardal se alimenta tanto quanto Ele queria que ele se alimentasse. E esse Deus se importa ainda mais com você. Quer vencer a ansiedade? Se apegue a esse Deus Pai perfeito e bondoso. Segundo, dê prioridade para o reino. Quem se preocupa em obedecer não tem tempo de se preocupar. Prioridade. E terceiro, viva um dia de cada vez. Parecem coisas insignificantes na nossa luta com a preocupação, mas eu repito, são estratégias mais eficazes do que qualquer medicamento, qualquer tratamento, qualquer terapia, porque são estratégias do Senhor Jesus. A imagem do Deus invisível, o Deus que te criou, o Deus que tem cuidado de você, o Deus que morreu pelos seus pecados, são estratégias dele para você superar a tentação. Você viver esse estilo de vida, Jesus está dizendo o seguinte: eu vou honrar, você vai colher o fruto de confiar em mim, você vai ter paz, que excede todo entendimento. Esse é um momento agora para você responder a Deus, só você. Nós já tivemos um momento de oração em trios, quero convidar você a gastar uns minutos orando sozinho, por isso, por esses 3 motivos. Primeiro, filiação. Fala com Deus aí no teu coração agora: Senhor, eu sou teu filho, obrigado por isso, me ajuda sempre a confiar nisso. A segunda oração que você vai fazer é: Deus, me ajuda a dar prioridade para o teu reino, fazer o que agrada ao Senhor. A terceira oração que você vai fazer, aí sozinho, diante de Deus, no teu lugar, é: Deus, me ajuda a parar de querer viver o ano inteiro de uma vez, o mês inteiro de uma vez. Me ajuda a viver um dia de cada vez e a entregar ao Senhor os meus fardos em oração. Simplicidade. A verdade que nós aprendemos hoje é essa: supere a ansiedade com filiação, prioridade e simplicidade. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, gaste uns minutinhos colocando sua vida diante de Deus agora em oração.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos certos de que o Senhor está ouvindo e atendendo a oração de cada um neste lugar. Há inquietações e preocupações, medos e dúvidas sendo colocados diante do Senhor em oração. Cremos que o Senhor está recebendo essas coisas e tomando-as para si. Que o Senhor traga paz, alívio, esperança, confiança. Cada um de nós, especialmente aqueles que estão em dor, em aflição e em angústia. Nos ajuda, nós não somos capazes, ó Deus, por nós mesmos. Nos ajuda a nos preocuparmos em Te obedecer e Te honrar. Viver um dia de cada vez, a certeza de que somos filhos que o Senhor ama com o maior amor de todo o universo. Que tenhamos segurança e alegria. Que a nossa canção, que a nossa conversa, que o nosso discurso é que Cristo Jesus morreu por nós. Essa é a nossa história, essa é a nossa fé, essa é a nossa alegria. Louvado seja teu nome. Em teu nome que oramos. Amém.